você vai entender claramente o que é a eternidade e como que essa eternidade está totalmente disponível agora para todos. Desde criança, eu ouço duas versões sobre o que é a eternidade. Essas duas versões, às vezes, elas se combinam, mas tem uma certa variação. E provavelmente você já ouviu também sobre essas duas versões. Quais são essas duas versões sobre a eternidade? A primeira é que existe uma dimensão superior, uma dimensão espiritual, onde existem seres que vivem eternamente. A segunda versão é que se uma pessoa morrer e ela for salva, ela viverá eternamente nessa dimensão, com esses seres. Então, é uma variação da mesma coisa. Existe uma dimensão superior, que lá seres vivem eternamente, e que, se uma pessoa fizer tudo certo, ela viverá lá também eternamente. Só que isso é apenas uma crença bem comum, bem tradicional até, mas é o que mais ouvimos na sociedade. Porém, hoje, eu quero te falar sobre a eternidade de uma forma muito diferente dessa tradição, dessa convencional, dessa forma que ouvimos por aí. De uma forma que você poderá entrar na eternidade hoje. Isso parece muito pretensioso ou, sei lá, fantasioso. Mas se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai entender claramente o que é a eternidade e como que essa eternidade está totalmente disponível agora para todos. Não para um, não para 100, para 1000, mas para todos. A eternidade está sempre presente. Primeira coisa que nós precisamos entender é sobre o tempo. Desde criança também temos uma noção do que é o tempo. Passado e futuro. Nós presenciamos a passagem do tempo. Noite e dia, horas, minutos, segundos. Essa crença, essa percepção é extremamente arraigada, forte, visceral de que o tempo existe. De que o tempo é até mesmo indiferente à nossa existência. Ele existe por si só. Inclusive é um estudo da ciência. Ele existe por si só, independente de nós. Mas você vai entender nesse vídeo aqui que não é bem assim que a coisa funciona. Vamos falar sobre dois tempos. O tempo cronológico, que é esse que nós conhecemos, que a ciência conhece, e o tempo psicológico. E como que esses dois, eles se entrelaçam, ou melhor dizendo, um se apodera do outro e dá a ideia, uma sensação de realmente existir um tempo. Então temos essa noção de tempo desde a infância, que o tempo existe, e não só isso, nós carregamos intrinsecamente essa sensação de tempo. Mas você vai entender também nesse vídeo o que é essa sensação de tempo. Por que o tempo traz uma sensação real para nós? Por que ele é tão visceral, é tão presente? E como que ele deixa de existir por uma compreensão, uma virada de chave? O que é exatamente o tempo? O tempo cronológico, que é esse tempo do relógio ou o tempo da ciência, ele mede movimento. Movimento do Sol, movimento da Terra e, claro, o nosso percurso de um lugar para o outro, um movimento no espaço. Por isso, espaço-tempo. Tempo está ligado com o espaço e espaço com o tempo. Esse tempo não é um problema. É um tempo funcional. Só que existe um outro tempo, que é um tempo que gera sofrimento, angústia, inquietação, preocupações, rouba completamente a nossa paz. E ele parece ser muito real, que é o tempo psicológico. O tempo psicológico, ele passa a existir a partir do momento que a mente anseia por algo que não está acontecendo nesse momento. Exemplo, o seu chefe te fala que vai te dar um aumento de salário
a semana que vem, mas não fala o valor. Então você já fica na expectativa, até mesmo ansioso ou ansiosa, de quanto será esse aumento. Mas para você saber esse aumento, só será possível na semana que vem. Então você cria o tempo. Existe um tempo de chegada nesse dia, um espaço entre o aqui e agora que você está vivendo e a semana que vem. Quando você está com vontade de ver uma pessoa, mas você não consegue ver agora, mas vocês marcam de se encontrarem, de se ver, você cria o tempo. Você fica na expectativa daquele momento. O tempo ele pode ser criado em relação ao futuro e ele pode ser criado também em relação ao passado. Algo que você fez que você não queria ter feito ou que foi muito bom e acabou. Então você cria um ponto entre onde você está aqui agora e aquele momento que já foi. E isso é muito real. Isso é visceral, perceptível em nós. Por isso que não há sequer argumento de dizer realmente esse tempo existe ou ele é uma criação da minha mente. Não. Ele se torna extremamente real, mas ele não é real. Quando você diz, eu terminei o meu relacionamento há um mês atrás, há um ano atrás, você está criando o tempo psicológico. E claro, você está convencido de que de fato esse tempo aconteceu. Ele se desenrolou na realidade independente de você. Quando você diz tal fenômeno aconteceu há tal tempo atrás, ou eu espero que tal fenômeno, tal situação aconteça dentro de determinado tempo. Então você está criando o futuro. Assim é criado o futuro e o passado. Com esses dois referencial entre o momento que você está agora e um momento que você acredita que vai existir no futuro ou no passado. Esse tempo é psicológico, ok? Agora, digamos que você consiga ir acima dessa mente. É como se essa mente fosse as nuvens aqui. E você consegue ir acima dessa mente. Onde você consegue daqui ver essa mente aqui, ok? Quando você está aqui em cima, você vai ver, você vai perceber claramente, nitidamente, que é essa mente que está contando essa história. É essa mente que está criando o tempo. Fora dessa mente, não existe esse tempo. Fora dessa história que a mente conta sobre um futuro que irá existir e um passado que existiu, não existe tempo. Só existe agora. Eternamente agora. E o movimento do Sol que você falou, o movimento da Terra, enfim, toda essa questão aí, espaço e tempo que a ciência prega e fala e tal. Fora da mente, esse tempo também sequer é percebido. Você nota claramente que o dia passa, que a noite vem, que a noite acaba, mas não há sensação de tempo. Por que não há sensação de tempo? Porque a sensação que carregamos de tempo está ligada com desejos, expectativas e espera, ou com memórias. A memória dá uma sensação de tempo anterior. A expectativa dá uma sensação de tempo futuro. Quando você está aqui, entre aspas, na dimensão superior, você não está tendo desejos, expectativas, memórias de sofrimento, de dor, de algo que você fez que não deveria fazer. Não. Isso simplesmente desaparece. Todas essas confusões e divisões estão ligadas com a mente. Aqui acima da mente, a consciência livre da mente não passa por esse processo de divisão, de expectativas, de desejos, de sonhos, de frustrações. Não. A consciência está sempre livre.
E essa liberdade é a ausência total de tempo. E a ausência total de tempo é o quê? Eternidade. Exatamente isso. Fora da mente está a eternidade. E a eternidade está sempre presente para todos agora. As pessoas só não experimentam a eternidade porque estão presas na mente, estão presas no tempo psicológico, de esperar por algo, mais tarde, amanhã, o mês que vem, o ano que vem. Esperar pela casa, pelo carro, pela viagem, esperar pela saúde, esperar por uma roupa, por um presente, passar na faculdade, passar na prova, passar no vestibular, enfim, estão sempre esperando. O tempo existe nessa polaridade. Quando você lembra de uma experiência que passou, então aquela experiência é um ponto referencial. Onde você está aqui agora é outro ponto referencial. Entre os dois pontos você cria um tempo psicológico. Mas fora da mente, fora dessa ideia, não existe o tempo. Nem mesmo o tempo cronológico sequer existe dessa forma independente, como se ele existisse lá fora e nós entramos no trem do tempo. Esse trem do tempo não existe. O que existe é sempre o momento presente, o eterno agora. Esse eterno agora já está dizendo, é a eternidade. O momento presente é sempre eterno. O que é eterno? É ausente de tempo. A eternidade é a ausência de tempo. Eternidade não é um tempo infinito, ou milhões, bilhões, trilhões, sextilhões de anos. É ausência de tempo. Se você sair da identificação com a sua mente, você já está na eternidade. Então, nesse exato momento, você já está na eternidade. Só que você está identificado com a sua mente. E essa identificação é que cria o tempo. E, claro, se você conversar com outras pessoas, todos estarão de acordo. Porque todos estão operando na mesma mente. Mas fora da mente não há tempo. E essa é a sua natureza primordial. Essa é a sua natureza real. A eternidade. O aqui e agora. Esse momento, você é a eternidade agora. E quando eu falo você, não se apegue ao seu corpo, à sua identidade, à sua forma, de achar que é esse corpo, é essa pessoa, esse nome que é eterno. Não, é a consciência que é você, que é eterna. E essa consciência é a mesma consciência de tudo e de todos. É uma consciência comum a todos. É um mundo comum a todos. Só que você, por auto-engano, tem criado um mundo particular chamado de meu mundo, minha realidade. Ou, na verdade, você dá uma exagerada e fala assim é a realidade, assim é o mundo. Quando, na verdade, é apenas o seu mundo, a sua experiência, a sua realidade. Mas existe um mundo comum a todos, que todos podem viver e experienciar o mesmo mundo, que é essa consciência, além da identificação com a mente. Quando você parar de se identificar com a mente, você mesmo, você mesma vai constatar isso. Eu sou a eternidade. Eu sou a eternidade, sempre fui. Não precisa ficar afirmando isso para você. Isso não pode ser uma afirmação nem uma crença. Isso tem que ser uma experiência direta. Talvez isso soou muito novo para você. Deu um nó na sua cabeça. E é compreensível. Por isso eu te recomendo que você assista esse vídeo aqui agora, para esclarecer um pouco mais sobre o que você chama de eu, mim, minha identidade, quem eu sou. Assista esse vídeo, que esse vídeo irá esclarecer esses pontos, e aí você vai conseguir juntar os dois. E claro, te recomendo assistir outros vídeos aqui do canal também, para você ir limpando a sua percepção, ir limpando a sua mente e chegar na compreensão: eu sou esse momento, eu sou a eternidade. Se esse vídeo fez sentido para você, então se inscreve no canal para você não perder nada. Nos vemos em um próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.